Muito boa noite a todos. Agradeço e fico muito satisfeito com o seu interesse em buscar mais conhecimentos sobre a atuação da fisioterapia na prevenção do câncer de mama e de próstata e dos eventos adversos do tratamento. Temos muitos inscritos nesse evento, mas eu gostaria de conhecer um pouco do perfil das pessoas que já entraram na sala virtual, se são profissionais ou acadêmicos, se já atenderam algum paciente com câncer ou se conhecem alguém que tem a doença. Então, para a gente começar a interagir, eu gostaria que vocês participassem, falando se são profissionais ou acadêmicos, escrevam isso no chat que está aqui do lado, bem embaixo. Então, vai ser por aí que a gente vai se comunicar. Então, tudo que vocês quiserem conversar, vocês vão enviar mensagens por aí. Agora, eu gostaria de saber, quem está participando. Eu estou vendo aqui a Diane, a Bernadette. Boa noite para vocês também. Então, aí, ó, a Tayane é estudante de fisioterapia. Podem colocar de onde são, se são profissionais, ou se são acadêmicos, se já têm experiência na oncologia. Temos acadêmicos aí de fisioterapia lá da UFMG. Ana Luísa, boa noite para você também. Tainá, Marina, é muita gente, um monte de gente entrando, e a gente sabe que esse inicinho é assim mesmo, né? O pessoal está chegando, às vezes, do trabalho, ou está se organizando. Boa noite, Marina. Marina é lá da fundação, está estudando lá, fazendo estágio, talvez. Daniel é acadêmico de fisioterapia. Boa noite, Daniel. Temos bastante acadêmicos. E os profissionais estão por aí também? Esse tema muitas vezes desperta até mais interesse, às vezes, nos profissionais, que já estão aí lidando, percebem que tem um paciente ou outro, às vezes, dentro de unidades secundárias de saúde, e veio um paciente oncológico, e como é que eu atendo esse paciente? Ficam na dúvida. Então, a ideia aqui é para vocês irem desmistificando e conhecendo um pouco esse perfil de paciente, o que a gente pode fazer com eles, né? Aí tem a Bernadette, que é fisioterapeuta, formada já há 27 anos. Legal, atua com linfedema. Então, a gente temos então, de tudo um pouquinho, né? Muitos, às vezes, nem se apresentam, mas a gente vai conversando. E eu gostaria de começar também sabendo um pouquinho mais o quanto vocês já conhecem em relação à questão da atuação da fisioterapia na prevenção aí do câncer. E aí eu vou fazer uma enquete. Né? Você acha que realmente a fisioterapia tem essa atuação? Será que ela tem realmente esse potencial de prevenir um câncer? Então, eu vou criar uma enquetezinha e vocês vão ter a oportunidade de responder isso. Tá legal? Só um minutinho. Então, vai aparecer para vocês aí, então, essa pergunta. Você acredita que a fisioterapia pode contribuir na prevenção do câncer de mama? Então, eu gostaria que vocês fossem respondendo, quem já está na sala, para a gente ter uma percepção de como é que os fisioterapeutas já ouviram falar dessa temática ou não, porque a gente vai falar bastante aqui. Eu e os meus convidados, a gente veio para contar tudo para vocês sobre o que existe nessa área em relação à prevenção, né, em relação à atuação da fisioterapia na prevenção do câncer, em especial do câncer de mama, que é o tema de hoje. Então, só mais uns segundinhos para a gente fechar essa enquete. Então, é só clicar, gente. Clique em sim ou não, de acordo com a sua percepção sobre o que você já ouviu falar sobre a atuação da fisioterapia em termos de prevenção de um câncer, hein? A gente está falando aí de uma questão, talvez, polêmica mesmo, né? Será que a fisioterapia tem esse poder, né? Esse potencial de ação, de realmente evitar um câncer?
Então, eu vou fechar aqui a enquete para a gente ver como é que ficou o resultado. Então, a gente tem aí 92 pessoas responderam que sim, que a fisioterapia teria esse potencial de prevenir um câncer de mama, e 8 disseram que não. Então, para quem ainda não ouviu falar dessa temática, sim, a fisioterapia tem esse potencial, sim, de prevenir um câncer de mama, e a principal intervenção para isso é através da prescrição de exercícios físicos, né, ou da simples orientação da realização de uma atividade física regular. A gente vai mostrar algumas evidências que afirmam isso e que são de peso e que são reconhecidas mundialmente. Mas será que a fisioterapia ela pode também prevenir eventos adversos com o tratamento? Pois eu já afirmo que sim também. E não são apenas as minhas palavras. Hoje a gente tem comprovações científicas de qualidade reconhecidas pelas grandes sociedades internacionais de especialistas e pela própria Organização Mundial de Saúde, que hoje coloca como uma recomendação, né, a realização de atividade física, inclusive para prevenir um câncer. E é por isso que a gente está aqui hoje para debater esse assunto, para que você, fisioterapeuta graduado ou em formação, possa conhecer esse campo de atuação da fisioterapia, que normalmente não nos é apresentado durante a graduação, né? Mas que tem crescido e muito, e em oportunidade também para a fisioterapia atuar, uma vez que o câncer ele representa um conjunto de doenças que se manifestam em diferentes partes do corpo e que não para de crescer em termos de incidência de casos novos no Brasil e no mundo. E ainda que muito se tenha sido desenvolvido no tratamento dessas doenças e que a sobrevida tenha aumentado, a mortalidade, tendo câncer como causa, ainda é alta, o que torna a prevenção aí a principal ferramenta para o combate ao câncer. E para apresentar, então, e debater sobre esse importante tema e campo de atuação da fisioterapia na prevenção do câncer de mama e dos eventos adversos do tratamento, nós convidamos o Dr. Almir Sarri e a doutora Thalissa Maniais. E para debater a relação em relação ao câncer de próstata, a gente vai ter uma outra oportunidade daqui 15 dias, também na terça-feira, no dia 12 de novembro, às 19 horas, com a doutora Débora Almeida e a doutora Carla Lourenço. Então, não percam também essa outra oportunidade, a gente vai falar de outro tipo de câncer, mas onde a fisioterapia também tem ações importantes junto com esses pacientes, para prevenir aí vários eventos adversos que podem acontecer, principalmente a partir de um diagnóstico, e a gente tem uma atuação aí que vai mudar muito a qualidade de vida deles, e até mesmo em relação à sobrevida. Mas antes de iniciarmos a mesa redonda de hoje, eu peço que vocês nos informem através do chat, disponível próximo da tela, onde eu mostrei, sobre qualquer dificuldade técnica que vocês possam estar tendo em relação ao áudio, ao vídeo, porque a gente está aqui ao vivo e dependendo da internet de cada um de vocês, né? A gente sabe que nem tudo pode sair perfeito, mas o que for possível para nós melhorarmos, a nossa equipe de suporte está aqui de pronto para nos ajudar, embora muitas vezes os principais problemas com as transmissões ao vivo estão relacionados à internet dos ouvintes. E como isso pode flutuar ao longo do dia, a gente resolveu disponibilizar esse evento por mais uma semana no canal do YouTube Fisioterapia e Oncologia, onde você e seus colegas poderão assistir quantas vezes quiser. Por isso, eu peço que compartilhe com seus colegas nas redes sociais. Nós estamos falando de um tema que é de extrema relevância e muito pouco conhecido ainda, né? Mas não deixe para assistir depois também não, porque a sua oportunidade de enviar suas dúvidas para que a gente possa responder, porque a gente está aqui com especialistas de renome no país, com grande experiência, que vão te ajudar a tirar essas dúvidas. Então, aproveite essa oportunidade, porque a gente está aqui ao vivo com vocês. Portanto, pega o seu papel e caneta e anote as suas dúvidas, ou já vai colocando aí no chat, e a nossa equipe de suporte vai estar aqui registrando, que daqui a pouco, mais à frente, eu vou estar lendo essas perguntas, direcionando para quem vocês estão fazendo, para que a gente possa responder, tá joia? E ao enviar essas perguntas, coloca o nome de vocês e a cidade, que é para a gente ir se conhecendo também, tá bom? Eu vou aproveitar o momento para me apresentar e apresentar os meus convidados também.
Então, eu sou a Flávia Vital, eu sou graduada em fisioterapia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, sou especializada em fisioterapia cardiorrespiratória pela USP e em avaliação tecnológica em saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu sou especialista em fisioterapia oncológica, com certificado convalidado pelo COFITO, né? Sou doutora em ciências pela Unifesp, com ênfase em saúde baseada em evidências, e autora de um livro publicado recentemente pela editora Ateneu, Fisioterapia e Oncologia, Protocolos Assistenciais, onde eu expus ali toda a experiência que eu adquiri ao longo de 16 anos como coordenadora do Serviço de Fisioterapia e do Programa de Aprimoramento de Fisioterapia e Oncologia do Hospital do Câncer de Muriaé, que é a Fundação Cristiano Varela. Então, esse livro eu procurei passar um pouquinho de cada área de atuação da fisioterapia. Então, para quem está iniciando, ou mesmo quem está ampliando a sua área de atuação em oncologia, tem ali uma diretriz que ajuda bastante. Eu hoje sou professora orientadora da pós-graduação Estrito Sensu em Oncologia da USP e coordenadora do Centro Afiliado de Minas Gerais ao Centro Cochrane do Brasil. E também coordenadora da pós-graduação em Fisioterapia Oncológica Interdisciplinar pela PUC-Rio e diretora pedagógica da Vital Knowledge. E como convidados, hoje a gente tem a oportunidade de falar com o professor Almir José Sarri. Ele é graduado em fisioterapia. Olá, Almir. Tudo bem? Tudo. Almir, ele é graduado em fisioterapia pelo Centro Universitário Católico Salesiano Auxílio de Lins. Ele é mestre e doutor pelo Departamento de Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia pela Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp. É fisioterapeuta coordenador do Departamento de Fisioterapia da Fundação Pio XII, que é o Hospital do Amor, lá de Barretos. E é coordenador da residência de fisioterapia oncológica na mesma instituição, além de presidente da Coremu, que é a Comissão de Residência Multiprofissional lá da Fundação Pio XII. Muita responsabilidade, hein, Almir? E também professor da disciplina de Fisioterapia e Oncologia do Centro Universitário da Unifafip. E professor e tutor da pós-graduação de Fisioterapia Oncológica Interdisciplinar da PUC-Rio, além de professor nos cursos de Fisioterapia e Oncologia da Vital Knowledge. Tudo bem, Almir? Muito obrigada por você aceitar aí, contribuir com seus conhecimentos, com sua experiência nesse debate. Por favor, dê um alô também para os participantes. Boa noite a todos. Estou muito feliz pelo convite de estar aqui. Acredito eu que seja um evento pioneiro, né, na área de fisioterapia, de fazer essa mesa redonda, um desafio, né, de estarmos um em cada canto, né, do estado de São Paulo, para debater esse assunto tão importante, né, que é o câncer de mama. Não só, né, do decorrer das aulas, das palestras, vocês vão ver que não é somente o câncer de mama. A Flávia, acho que aproveitou o Outubro Rosa, né, para iniciarmos com esse assunto, né, Flávia? Aproveitando o mês de prevenção de câncer de mama. E, assim, agradecer imensamente de estar aqui, como já disse, nesse evento, acredito ser pioneiro, né? E os desafios que nós estamos tendo de fazer um evento ao vivo, né, sem nos encontrarmos. Acho que a tecnologia está partindo para esse lado mesmo, né, Flávia? Então, agradecer também a Thalissa e a Flávia por estar fazendo parte desse momento histórico, vamos dizer assim, né, Flávia? É isso aí. Eu espero que... Agradeço demais, né, sua participação. A gente está tentando inovar, tentando trazer o que a gente conhece de melhor, e espero que tenha tudo certo essa noite. E espero que o tempo em Barretos também esteja melhor, porque a semana passada eles tiveram um temporal que provocou danos na rede, não foi, Almir? Foi. Ficaram sem energia. Também, ficamos sem energia umas 2 horas aqui, mas vamos ver se hoje não acaba, né? Mas o tempo está fechando aqui também. Ai, espero que tenha tudo certo. Vamos torcer. Vamos torcer. Isso aí. Bem, minha outra convidada é a fisioterapeuta Thalissa Maniais. Aparece pra gente, Thalissa. Oi! A Thalissa é fisioterapeuta graduada pelo Centro Universitário Faculdades Metropolitanas Unidas. Ela é especializada em fisioterapia oncológica hospitalar pelo Programa de Residência Multiprofissional da Fundação Antônio Prudente, que é o AC Camargo Cancer Center, em São Paulo.
e ela é mestranda em oncologia também pela Fundação Antônio Prudente. Ela é especialista em fisioterapia oncológica pelo COFITO, a BFO, e preceptora de estágio em atenção integral à saúde pelas Faculdades Metropolitanas Unidas. E professora nos cursos de fisioterapia e oncologia da UFTAL e da pós-graduação de fisioterapia oncológica interdisciplinar pela PUC-Rio. E ela teve a oportunidade de realizar o estágio observacional lá no MD Anderson Cancer Center, lá nos Estados Unidos, e ela vai contar um pouco dessa história para a gente aqui hoje, né, Thaís? Seja muito bem-vinda, Dalissa. Agradeço muito por ter aceito esse convite, de contribuir com a sua experiência, para sensibilizarmos mais fisioterapeutas, né, a participarem dessa luta contra o câncer. E eu libero o áudio aí para você dar um alô para os nossos participantes também. Com certeza. Uma boa noite a todos. Boa noite, Flávia. Boa noite, Almir. Boa Eu noite. acho que Boa noite. realmente é algo histórico, né, que nós estamos fazendo, e principalmente você, Flávia, muita gratidão por conseguir nos reunir, como o Almir falou, né, que está cada um num canto, né, ele lá em Barretos, eu aqui em São Paulo, você em Minas, e poder falar da oncologia, né, falar da importância, principalmente da nossa profissão e da nossa atuação, que é a fisioterapia, e quão a gente tem esse potencial de ajudar e de prevenir, né? E não só de reabilitar, porque a gente acha que a fisioterapia é só reabilitação, mas não, a gente pode atuar muito na prevenção e deveria atuar muito mais na prevenção do que só na reabilitação. Então, espero que vocês, quem está nos assistindo, né, possa aí também tirar as dúvidas, fazer suas perguntas e aproveitar esse momento que realmente nós estamos aí plantando algumas sementes para a expansão da oncologia aí no nosso país. Sim, com certeza. Eu acho que a gente está inovando aqui e fazendo história, né, dentro da fisioterapia e oncologia em especial. Eu nunca ouvi falar de um evento sobre a atuação da fisioterapia na prevenção de um câncer, mas a gente também hoje tem aí evidências que estão respaldando melhor a gente. Eu acho que a gente tem que divulgar isso para o mundo inteiro, porque cada vez mais eu acredito que a fisioterapia vai ter um papel a ser cumprido, né, dentro da oncologia. A gente vai crescer muito dentro dessa área ainda, porque a gente tem muito a contribuir, né? A gente está aqui finalizando o Outubro Rosa, que já se tornou uma época onde mundialmente se tenta sensibilizar toda a população sobre a importância de se prevenir o câncer de mama, e nós, fisioterapeutas, a gente não pode ficar de fora, né? Afinal de contas, a gente tem um importante papel em contribuir para essa prevenção, para que ela aconteça realmente, uma vez que nós hoje temos esse conhecimento científico de qualidade, né, demonstrando o potencial da atividade física em prevenir um câncer, né, de mama em especial. Eu trouxe aqui até um slide que eu queria mostrar para o pessoal, e a gente vai comentar sobre ele. Só um minutinho. Veja se aparece para todos. Eu acho que já está aparecendo, né? Então, esse foi um importante estudo publicado esse ano, e que ele somou dados, é uma revisão sistemática que somou dados de 38 estudos coortes, que é aquele desenho de estudo ideal que a gente quer avaliar o prognóstico em relação a uma doença. E ele conseguiu somar dados de 68.416 participantes, sendo que 68% desses participantes eles foram acompanhados por um período maior de 10 anos, o que traz aí muita confiabilidade e validade para os achados desse estudo, né? E ele, então, demonstrou que a atividade física foi capaz de reduzir o risco de câncer de mama em 13% em participantes em geral de qualquer atividade física. Lembrando que uma atividade física é qualquer movimento corporal que vai gerar uma contração muscular que gere aí um aumento no gasto energético acima do basal. Como nas atividades domésticas, nas atividades laborais, né, de lazer, exercícios, do esporte, quando eu falo exercícios, academia, uma caminhada, né, qualquer uma dessas atividades vão gerar aí um gasto energético acima do basal. Então, essas atividades físicas, elas têm o potencial aí de reduzir em 13%, né, um câncer de mama quando você realiza qualquer uma delas.
Mas quando se realiza atividades mais recreacionais, que seria atividade de lazer, jogar uma bola de vez em quando, né, ou mesmo participar de uma academia, né, realizar uma atividade física regular numa academia, isso seria considerado atividade recreacional. Quando ela é feita de forma regular, ela pode reduzir em até 12% o risco de desenvolver um câncer de mama. E já as atividades ocupacionais podem reduzir em até 9% um câncer de mama. E quando é realizado por mulheres na fase da pré-menopausa, isso pode reduzir em até 17% o risco de desenvolver um câncer de mama. E 9% se as mulheres estiverem na pós-menopausa. E quando essas mulheres ficam expostas, né, realizam atividade regular por cerca de 1 a 5 anos, ou seja, tem uma regularidade maior, isso tem o potencial de reduzir em até 38% o risco delas desenvolverem um câncer de mama. E quando ela já tem o hábito por toda a vida, isso tem potencial. A atividade física pode reduzir em torno de 19% o risco dela vir a desenvolver um câncer em algum momento. Sendo que, se houver um incremento na intensidade dessa atividade física que gere um gasto energético maior, de cerca de 10 metros por hora por semana, então esse incremento na atividade física, se for uma atividade recreacional, também tem o potencial de aumentar mais uns 3% naqueles valores que a gente viu em termos de percentual de redução no risco de desenvolver o câncer de mama. Isso numa atividade recreacional. Se for uma atividade física qualquer, né, ainda que a laboral, pode também, se você fizer ela de maior intensidade, pode reduzir em até 2% o risco de desenvolver um câncer de mama. Então, essa referência eu acho que é uma daquelas que a gente tem que colocar debaixo do braço, né, para todo fisioterapeuta divulgar ela, para que todos tenham essa argumentação, né, bem embasada e divulgar, disseminar esse conhecimento mesmo, para que o máximo de mulheres realmente possam aderir, né, entender a importância e o quanto que isso pode contribuir em evitar essa doença que ninguém quer ter, né. E eu vou colocar aqui, então, no chat essa referência para que né, quem está participando quiser ter o acesso, buscar por essa referência, para que eles possam, então, ter acesso a ela. Então, não posso disponibilizar esse artigo na íntegra, porque ele não foi produzido por mim, né? Não tenho direito autoral sobre esse artigo, mas fica aí a referência para que vocês encontrem em alguma biblioteca ou algum site ao qual vocês tenham acesso. Então, hoje eu entendo que o fisioterapeuta ele deve cumprir o seu papel de estar orientando a população em risco, em especial de maior risco para desenvolver um câncer de mama, a estar aderindo a essa atividade física regular, uma vez que esse hábito ele pode reduzir o risco de desenvolver o câncer, né? E praticamente toda mulher ela está exposta a algum fator de risco, além do sedentarismo, que pode estar aí contribuindo para desenvolver o câncer, seja uma dieta inadequada, o cigarro, a poluição, o agrotóxico e tantos outros fatores que aumentam o risco de adquirir a doença. Mas elas podem utilizar, então, do exercício para regular, para minimizar esse risco, uma vez que ele tem demonstrado ser um importante fator protetor contra o câncer. Embora o mecanismo para como isso acontece no organismo não esteja totalmente esclarecido, essa proteção é fato e é comprovado cientificamente, e a gente tem isso na mão agora, né? Portanto, oriente as suas pacientes que estão em tratamento de fisioterapia, por qualquer causa, né? Mas toda mulher ela precisa de receber essa informação, de preferência de um fisioterapeuta, né? Que é quem entende do efeito de uma atividade física em situações patológicas, né? Mas será que o exercício ele também teria esse efeito protetor em quem já teve um câncer de mama? Aí fica uma dúvida e eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a prescrição de exercícios supervisionados pelo fisioterapeuta tem o potencial de proteger mulheres que tiveram câncer de mama de terem uma recidiva? Eu vou colocar essa enquete aqui também, que eu quero saber a sua opinião. Então, estou colocando a pergunta aqui e você vai me responder se sim ou se não. Ou seja, é uma pergunta de novo.
Você acredita que a prescrição de exercícios supervisionados pelo fisioterapeuta, ele tem o potencial de proteger mulheres que tiveram câncer de mama de terem uma recidiva? Quem acredita que sim, clique em sim. Quem acredita que não, clique em não. Até agora, 100% está acreditando. Será, gente? É muita ousadia, não? Falar que a gente vai conseguir evitar que a doença volte fazendo exercício? Será que isso é possível mesmo? Onde vocês ouviram falar isso? Eu vou fechar a enquete aqui. Eu acho que quem está presente já votou. É coisa simples, né? E é isso mesmo. Mas a gente só tem a confirmação disso há muito pouco tempo. Embora tinham alguns estudos coortes que vinham aí demonstrando esse efeito protetor do exercício em quem já tinha passado pelo tratamento oncológico, né? E iniciava uma atividade física regular. Então, estudos coortes vinham demonstrando esse achado. Mas a gente ainda não tinha nenhum ensaio clínico randomizado, que é o desenho de estudo mais adequado para avaliar o efeito de uma intervenção. Mas essa publicação surgiu ano passado, o primeiro ensaio clínico, né, com longo período de acompanhamento, e ele analisou sobreviventes de câncer de mama que finalizaram o tratamento primário, que é aquele com chance de cura, né, e ainda que as mulheres fossem sedentárias, foi identificado que se elas aderissem a uma prática regular de exercícios, elas teriam a chance, uma menor chance de recidiva e um menor risco de morrer de câncer comparado a quem não aderia a uma atividade física. Então, eu vou colocar aqui na tela, tá aí o slide, eu vou colocar o slide desse estudo, que olha só o que ele nos mostra. Então, vocês têm aqui 2 grandes grupos que foram comparados, que eram aquelas sobreviventes que viviam na zona urbana. Elas foram randomizadas para participar de um dos 3 grupos. O grupo que receberia o exercício de forma supervisionada, ou randomizado para um grupo que faria o exercício de forma orientada e que, de vez em quando, receberia um telefonema para estar estimulando, para saber como é que estavam fazendo e dando alguma nova orientação, ou participariam de um grupo controle, que não faria atividade física. Mas quem era sobrevivente do câncer de mama e que vivia na zona rural, elas seriam randomizadas ou para receber somente aquelas orientações de exercício e supervisão por telefone, ou participariam de um grupo controle, onde não se faria o exercício. Então, esse estudo ele teve um acompanhamento aí de 8 anos e incluiu 337 participantes. E olha os resultados dele. Então, esses gráficos aqui estão mostrando em relação à mortalidade com atividade física, comparado apenas àquelas que faziam só o tratamento padrão, né, que era o grupo controle, o tratamento padrão médico, né, em termos de acompanhamento do câncer de mama. E aqui nesse primeiro gráfico a gente tem o resultado agrupado comparando quem fez exercício com quem não fez o exercício em relação à mortalidade. E olha como é que a diferença foi significativa e a favor, em termos de ter uma menor mortalidade, quem realizou a atividade física. E aqui a gente tem o gráfico daqueles participantes que eram da zona urbana. Então, quem era da zona urbana fazia exercício de forma supervisionada ou não, então morria bem menos depois de 8 anos, comparado a quem não fazia exercício. E aqui um gráfico em relação àqueles participantes que eram da zona rural. Então, a mortalidade teve uma variação menor, mas ainda assim a favor de quem realizou o exercício. E em relação à recidiva, que era a questão maior que a gente estava comentando, a gente tem esses gráficos também comparando quem fez o exercício e com quem não fez em relação à recidiva de ter um câncer de mama. E mais uma vez o resultado foi favorável a quem fez o exercício. Aqui os resultados agrupados de quem era da zona urbana e rural, e aqui de forma separada quem era da zona urbana. A gente visualiza uma diferença significativa aí em relação à recidiva do câncer de mama em quem fez o exercício comparado a quem não fez. Já em relação a quem era da zona rural,
que recebeu apenas orientações e acompanhamento por telefone, a diferença em relação à recidiva quase que não apareceu ao longo dos anos, mas ao final de 8 anos havia sim uma diferença em relação à recidiva da doença. Então são achados realmente importantes, né, e que faz toda a diferença para nós fisioterapeutas em termos de argumentação de que essa atividade física ela deve ser supervisionada porque os resultados são superiores a simplesmente orientar a prática de uma atividade física, né? Então, isso é o grande, eu acho que é o grande diferencial para a fisioterapia estar argumentando aí em termos de discutir com a equipe multidisciplinar, em termos de valorizar toda essa atuação da fisioterapia e oncologia, que não é apenas de um apoio ao tratamento oncológico, e sim de verdadeiros parceiros nesse tratamento oncológico, uma vez que a gente soma resultados em relação aos principais desfechos da oncologia, que é garantir sobrevida para as pacientes, que é evitar a recidiva da doença, não é mesmo? Bem, eu vou colocar também aqui no chat a referência desse importante estudo que também a gente deve carregar debaixo do braço. Pelo menos é assim que eu faço. Estou colocando aqui para que vocês todos tenham acesso a ele. Não é também um artigo que está com acesso livre, então por isso eu não posso disponibilizar para todos. Então, cabe aí ao fisioterapeuta conhecer as particularidades desses pacientes que passam pelo tratamento oncológico para que a gente possa, então, realizar prescrições sempre seguras e efetivas. Né? Porque é assim que a gente vai garantir nosso papel, não apenas de apoio, mas de parceiros nesse combate ao câncer. Né? Portanto, a gente pode atuar tanto na prevenção primária, mas não apenas em quem nunca teve um câncer. Né? A gente pode atuar também na prevenção do câncer em quem já teve a doença. Então, isso é de grande valor para a população. E a gente tem que oferecer isso, a gente tem que realmente ampliar aí o número de fisioterapeutas que atuam nessa área, porque o volume de pacientes com câncer de mama no país, a gente sabe que é enorme, que elas precisam ter acesso a esse tipo de intervenção que vai ajudar eles, né? Terem uma maior sobrevida e uma menor recidiva. Mas a nossa atuação preventiva ela não acaba aí não, gente. A própria prescrição de exercícios aeróbicos e resistidos podem e devem acontecer também durante o tratamento oncológico. Embora essa prática não seja vista aqui no Brasil, sendo até rara, mesmo nas instituições especializadas, né, em oncologia que a gente tem no país, isso já vem sendo muito melhor reconhecido pelos países desenvolvidos como uma intervenção de grande valor, e quem vai falar um pouco sobre isso, da experiência que teve lá nos Estados Unidos, é a professora Thalissa Maniazzi. Thalissa, conta pra gente a sua experiência lá na visita técnica no MD Anderson, o que você viu, a relevância do MD Anderson também para a oncologia a nível mundial. Fala um pouquinho do papel da fisioterapia na prescrição e na avaliação dos pacientes oncológicos. Fala da diferença de lá em relação aqui no Brasil. E o que você acredita que a gente pode fazer para melhorar essa situação aqui? E que cuidados o fisioterapeuta também precisa ter na hora de prescrever exercícios para esses pacientes com câncer. Por favor, Thalissa, a palavra é sua. Muito obrigada, Flávia. Com certeza, estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar essa experiência que eu vivi lá no MD Anderson. Quando eu entrei na minha residência no AC Camargo, foi a primeira coisa que eu falei, não, a gente, né, como residente, a gente tem direito a visitar uma instituição, né, durante um período, e eu falei, não, eu quero ir para os Estados Unidos. Qual que é a instituição de maior referência, né? É o MD Anderson, é um dos maiores centros oncológicos do mundo. E aí batalhei, fiz diversos exames, porque eles são bem rigorosos. E aí depois eu acabei até entendendo por que eles são rigorosos, porque eles recebem profissionais do mundo inteiro para a visita, tanto a equipe médica quanto a equipe multidisciplinar. E foi uma experiência assim muito gratificante e importante da gente entender a diferença, né, da evolução do tratamento, principalmente fisioterapêutico, lá nos Estados Unidos, comparando aqui, né, no Brasil.
Eu acho que a gente ainda tem muito que avançar, e eu acho que isso vai depender também, né, do conhecimento dos estudantes. Eu acho que a gente tem que começar a falar mais de oncologia dentro da graduação, né? Então, da importância que a fisioterapia tem dentro da graduação, a fisioterapia oncológica, a questão das especializações, né? Então, eu acho que isso que está acontecendo aqui hoje é importante também por isso, né? Então, a gente conscientizar não só os profissionais, mas também os alunos, que a fisioterapia oncológica tem um potencial enorme, né? E é uma grande responsabilidade, porque hoje o câncer é a segunda doença que mais mata no mundo, né? Então, acho que realmente a gente precisa ter uma atenção mais voltada para essas pessoas, e principalmente quando fala em prevenção na população em geral. E aí a gente vê os dados, né, que você acabou de mostrar para a gente, que a atividade física é um recurso que nós utilizamos e que a gente pode, né, usar disso para prevenção, e principalmente, por exemplo, no câncer de mama, que é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres. Eu trouxe um slide também para mostrar para vocês, que eu vou compartilhar aqui, com algumas fotinhos lá do MD Anderson, para a gente entender um pouco, né? Minha visita foi em 2016, eu fui muito bem recebida lá pelos profissionais, né? Então, o MD Anderson, sendo um dos maiores centros oncológicos, ele fica localizado num centro médico, né? E deixa eu passar aqui para vocês verem um pouquinho também. Esse é o prédio mais administrativo, então nesse centro médico tem diversos outros hospitais também, então, né, não é só um único prédio, o hospital é muito grande. O MD Anderson, além de receber os profissionais né, do mundo inteiro, também recebe os pacientes. Eu tive aí, né, eu digo o prazer, porque eu acho que foi muito rico, muito enriquecedor, vivenciar também o tratamento de pessoas que buscam, né, o MD Anderson também do mundo inteiro. Então, eu acabei acompanhando o paciente árabe, né, então são pessoas que têm condições de sair do seu país para poder buscar um atendimento lá. Essa foto é muito interessante porque é o ônibus, né, que eles utilizam para se deslocar, porque realmente é muito grande, então, para os funcionários. E a frase, né, que marca aí é "The people in this bus are making cancer history", né? Ou seja, as pessoas dentro desse ônibus estão fazendo a história do câncer, né? E eu acho que é isso que a gente também que eu trouxe, né, para o Brasil, que é isso que a gente tem que fazer aqui também. Como fisioterapeutas, como profissionais da saúde, a gente pode mudar essa história, né? E mudar de que forma? Atuando preventivamente. Então, algumas fotinhos. E aí, quando a gente fala de atividade física, né, a gente pensa, paciente oncológico tem vários efeitos adversos e não pode fazer exercício físico. E, na verdade, isso é um grande mito, né? Quando eu entrei no setor de reabilitação do MD Anderson, parecia que eu estava dentro de uma grande academia de ginástica, e assim, com equipamentos que pessoas de alto nível de atividade física realizam, né? Então, com altas cargas. E aí eu me surpreendi, eu fiquei assim encantada, porque uma coisa que a gente vê aqui no Brasil é que, eu acho que pela própria cultura da população, né, que ainda o câncer tem um significado muito pesado, né, para as pessoas aqui, que acham que câncer significa, né, eles remetem à morte. Na verdade, a gente sabe que, graças a Deus, avançou muito, né, o tratamento, tanto médico, né, quanto da equipe multiprofissional. Então, a gente tem, né, o câncer hoje, principalmente se diagnosticado precocemente, tem cura, né? E aí a gente debate com isso, porque o paciente oncológico aqui no Brasil, ele acha que ele não tem que fazer atividade física, que ele está passando por um tratamento rigoroso, seja quimioterápico, radioterápico ou a cirurgia, e que ele não precisa fazer atividade física. E é o contrário, né? Ele deve fazer, você acabou de mostrar os dados, né? Tanto durante o tratamento, após tratamento, para acompanhamento, quanto antes, para prevenir, por exemplo, a recidiva. Então, né, tá aí a fotinho para vocês verem, que é maravilhoso, né? Não são
todos os centros oncológicos que a gente tem aqui no país com essa estrutura, e eu acho que além de mudar a cultura da população e mostrar para eles o quanto é importante a prática de atividade física, a gente tem que também falar disso para os profissionais, porque muitos profissionais de saúde têm um pouco de receio, porque não tem realmente o devido conhecimento, porque não busca, né, e fica com medo, porque acha que a prática do exercício físico vai causar algum efeito adverso. É lógico que a gente tem que ter uma boa avaliação, né? Eu acho que a gente avaliar a clínica é extremamente importante. Eles se preocupam muito lá com a avaliação, né? E não só na questão física e reabilitadora, mas também nas questões biopsicossociais. Então, uma coisa que me chamou muita atenção na avaliação deles é que eles perguntam como que é a casa do paciente. Se na casa ele tem que subir escada, se na casa o banheiro, né, nos Estados Unidos ele tem a banheira, se para ele tomar banho ele tem que subir, né, entrar dentro da banheira. Então são coisas que assim amplia a nossa visão, né? Que a gente fica só, o fisioterapeuta, a grande maioria tem aquela mania de ficar só naquele segmento, né? E na verdade o paciente ele é um todo, ele é biopsicossocial e ele vai para casa. E ele vai voltar para a sociedade. E o câncer é considerado uma doença crônica. Então, como esse paciente está voltando para a sociedade? Uma outra coisa que me chamou muita atenção também foi em relação à fadiga, né? Os pacientes lá, eles sabem o que é fadiga oncológica. Os nossos pacientes aqui, muitas vezes a gente pergunta o que é fadiga e eles não sabem responder para a gente. Por uma falta mesmo de informação, talvez, né? Disseminação desse conteúdo. Então, ele acha que ele está cansado porque ele está recebendo um tratamento forte, tóxico, e que por isso ele tem que repousar. Né? E lá nos Estados Unidos, as fisioterapeutas, os fisioterapeutas lá perguntam: e aí, como é que está a sua fadiga hoje? Está se sentindo melhor? Né? Então, eles sabem o que é fadiga e eles sabem o que eles precisam fazer. Então, eu acompanhei paciente que ia lá, não, hoje eu estou muito melhor, vamos lá, e vamos fazer bicicleta, né? Como eu vi também fazendo atividade de alto impacto, paciente aí que está também internado na unidade de internação, eles descem muitas vezes para o ambulatório para fazer a reabilitação, né? Então eu vi paciente com acesso, por exemplo, mas estava lá fazendo exercício. E uma questão também muito importante para a gente, né, para eu citar, eu acho, é a questão da trombocitopenia, né? A questão de muitos tratamentos, dependendo do tumor, acaba diminuindo as plaquetas desses pacientes. E aí nós, né, profissionais, a gente fica com muito medo, muito receio de atividade física com carga causar sangramento nesses pacientes. E aí eu questionei isso quando eu tive a oportunidade de visitar as unidades de internação, as UTIs e a unidade de transplante de medula óssea. Foi a primeira coisa que eu questionei. Vocês fazem exercício físico? Como que é? E aí eu me deparei com uma outra surpresa. Infelizmente eu não pude tirar foto para mostrar para vocês, mas eu me deparei com uma outra surpresa, que foi ter uma academia um pouco menor do que essa, né? Mas dentro da unidade de internação e aberta, onde eles me falaram assim, o paciente pode sair do leito, do quarto, e ir para a academia a hora que ele quiser. E aí tem o horário que tem aula para eles incentivam muito a caminhada, muito, eles fazem até competição, né? Quem caminha mais ali no andar. No próprio andar também tem bicicletas espalhadas para que eles possam fazer atividade física a hora que eles bem entenderem, né? E uma das coisas que eles me falaram é que independente das questões dos glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, anemia, né, também, que é uma coisa que causa mais fadiga, cansa mais o paciente, eles me falaram que independente disso, o que mais atrapalha na questão da prática de atividade física é a náusea, é o vômito, e não é o risco de sangramento. Então, assim, para mim isso foi um grande aprendizado e um grande desafio para mim, né, de estar trazendo essas informações aqui para o Brasil e a gente disseminar isso, né? Que realmente, se a gente faz uma boa avaliação, a gente tem como cuidar desse paciente,
independente se ele está com algumas alterações ou não. Então, por isso que o conhecimento eu acho que é muito importante e a avaliação nossa clínica é muito importante, né? Então, realmente não pode deixar passar nada. E aqui, deixa eu ver, eu trouxe alguns, tirei foto, esse é um instrumento que eles utilizam para avaliar quantos metros o paciente anda. Então, eles vão com essa bicicletinha junto do paciente. Então, o paciente ele percorre todo o ambulatório e o fisioterapeuta vai com essa bicicleta, agora não me recordo o nome desse aparelho, e que ele conta, né? Ele dá a metragem que o paciente está percorrendo e eles fazem esse acompanhamento para saber se está diminuindo ou se está aumentando, né, ao condicionamento físico, e a gente sabe também que o treino de marcha, o próprio teste de caminhada nos dá aí fatores de como está esse paciente, né? Na questão motora, na questão do equilíbrio. Então, é bem legal a parte de avaliação. Aí também mais um pouquinho na avaliação, esse goniômetro que eu queria muito trazer para o Brasil, para a gente poder avaliar, né, a amplitude de movimento de cervical, porque a gente vai com o nosso goniômetro, aí eles encaixam, né, na cabeça e pedem para o paciente fazer o movimento. E aí já dá a amplitude. Então, assim, a avaliação realmente é realizada, né, durante 1 hora pelo fisioterapeuta, e acreditem, não tem educador físico, porque você já fez essa pergunta para mim, não tem educador físico, né, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, que a terapia ocupacional também tem um trabalho brilhante na oncologia, e somos nós fisioterapeutas, que somos responsáveis pela reabilitação desses pacientes. Aí, na UTI, eu tive a oportunidade de fazer um treinamento de uma UTI nova que eles estavam instalando lá, já com esse aparelho, para poder tirar o paciente do leito, né? E o dia que eu acompanho os pacientes na UTI, eles têm protocolo de despertar diário, a sedação é mínima, a gente deambula, a gente não, né? Eles lá deambulam com o paciente entubado. Então, a parte motora e a parte física é muito importante, e é muito importante para a reabilitação desse paciente, né? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma fotinho aqui para vocês. Aqui também é uma cadeira, né, que eles utilizam lá, que é para o paciente ficar sentado, e caso tenha alguma intercorrência, ela já vira uma maca, né? Então, aí são algumas fotinhos só para exemplificar, né, como que é lá. Em relação à mama, que o Almir vai falar bastante para a gente aí também, a avaliação é bem completa, eles fazem a volumetria, né, com o aparelho, eles fazem muitas orientações. O protocolo de enfaixamento compressivo lá é diferente do que a gente utiliza aqui. Eles têm vídeos que eles orientam as pacientes como fazer o enfaixamento para que elas façam em casa. E aí, qual que é o protocolo deles? Fica enfaixado 23 horas, aí a própria paciente desenfaixa, dá 1 hora de descanso e ela mesma vai e enfaixa novamente. Então, ou eles ensinam a paciente, ou eles ensinam também os familiares, né? Então, a gente vê também que as questões de orientações, essas questões educativas também são muito fortes, e que eu acho que a gente pode trazer isso também para cá, né? Para que as próprias pessoas também tenham esse autocuidado, e que, claro, né, favorece também no tratamento. Eles entregam faixas elásticas, então eles têm faixas elásticas de rolo, para que as pacientes façam os exercícios em casa também, e não só dentro do ambulatório, dentro da reabilitação. E aí eu vou passar a palavra para a Flávia novamente, e eu vou estar aqui à disposição para qualquer pergunta que vocês tenham para me fazer. Muito obrigada, Thalissa. Que oportunidade maravilhosa que você teve aí, né, de estar indo lá no MD Anderson. Com certeza eu também quero ir. Né, eu acho que todo mundo tem que ter essa experiência, porque são culturas diferentes, né? Então a gente sabe que é um país desenvolvido, mas que eu acho que é possível a gente trazer, né, essas informações, e para a gente sempre tá melhorando o tratamento aqui também, né? Sim. Pois é, eu acho que o mais importante é isso, é tentar trazer para o Brasil e ampliar, né, essa nossa atuação aqui, onde a gente pode ajudar tanta gente com essa questão da prescrição de exercício. Então, você trouxe aí alguns exemplos, gente,
E agora a gente tem que usar a nossa criatividade para conseguir disseminar isso no nosso pequeno território nacional, né? Que também não é nada fácil. Mas a gente está aqui com a internet para poder realmente divulgar para nível nacional, né? Para que em cada parte do país a gente consiga despertar o interesse de algum fisioterapeuta para ir mobilizando a sua região e oferecendo esse tipo de tratamento, que é isso que a gente quer. A gente realmente oportunizar essa intervenção que pode fazer muita diferença na qualidade de vida dessas mulheres e na sobrevida e também na recidiva da região. E agora, eu gostaria de lembrar a todos os participantes que estão aí nos ouvindo, participando dessa mesa redonda, para que vocês não deixem de anotar. Vai anotando as perguntas. Eu não vou direcionar agora para a Thalissa, para a gente dar uma continuidade aqui na nossa dinâmica, mas eu gostaria sim que vocês anotassem, registrassem. Daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para vocês, vou estar lendo a pergunta de vocês e os nossos, né, todos os palestrantes, os nossos convidados, vão estar respondendo para a dúvida de vocês. Tá joia? Então, se possível, coloque aí o nome de vocês, de onde vocês são também. E saindo agora um pouco do contexto dessa prescrição de exercícios com efeitos sistêmicos, vamos lembrar que a maioria das mulheres que forem diagnosticadas com câncer de mama, elas serão submetidas à cirurgia, que é o principal tratamento com chance de cura da doença. Embora muitas também sejam submetidas à radioterapia e quimioterapia, que é para controlar melhor a doença, né, a disseminação do câncer. No entanto, esses tratamentos eles podem levar também a disfunções ou sequelas que podem ser prevenidas com fisioterapia. E eu gostaria que o professor Almir, né, que tem grande experiência nessa área, atuando e gerenciando o serviço de fisioterapia lá do Hospital do Câncer de Barretos, que hoje recebe o nome de Hospital do Amor, não é isso? Eu gostaria que você explicasse um pouco como é que funciona a atuação da fisioterapia preventiva nesse contexto das disfunções e sequelas do tratamento do câncer de mama. Bom, no hospital, a nossa realidade, né, no Brasil é diferente. Vou falar um pouco da minha experiência no Hospital de Barretos. Se eu for assim comparar de 20 anos, um pouco mais de 20 anos atrás, que eu comecei a trabalhar com oncologia, depois eu fui me direcionando para a mastologia, para o câncer de mama, hoje a mudança é muito grande, né? Principalmente em relação às atividades físicas mesmo. Né, o que essa paciente fazia antigamente e o que ela faz hoje. Antigamente, o que a paciente com câncer fazia? Eu cheguei no hospital onde a paciente usava tipóia no pós-operatório. Né? Então, aquilo lá era muito difícil de eu ver a paciente com tipóia e uma orientação médica, mas antigamente, há 20 anos atrás, não tinha o que nós temos hoje. E devagar, né, com reuniões, participando do grupo de mama, que a gente chama grupo de mama, da equipe da mama, nós fomos conseguindo mudar esse pensamento e liberar o movimento para essa paciente. Então, hoje, tudo que vocês, como a Thalissa disse, é movimento. Eu vou depois falar um pouquinho para vocês do que nós fazemos. Só que, infelizmente, pela logística nossa, onde nós estamos, e desses pacientes que frequentam o Hospital de Câncer de Barretos, morarem muito longe, nós não temos condições de atuar no pré-operatório. Então, seria muito importante se nós pudéssemos atuar já no pré-operatório, tratando as disfunções que essa paciente apresenta, principalmente disfunção do ombro. Nós sabemos, né, todo mundo sabe que durante a cirurgia, quanto tempo essa paciente fica o braço numa posição. Né? Então, se ela já tem uma tendinopatia, quando ela sai do procedimento cirúrgico, ela vai sair muito pior. Né? Nós vamos ter muita dificuldade em recuperar o ombro dessa paciente. Então, às vezes a paciente pode ter, como já disse, tendinite, ela pode ter bursite, então isso piora muito a recuperação. Então, se nós pudéssemos, né, atuar no pré-operatório, seria muito importante. Então, nós não conseguimos pegar todas essas pacientes, mas algumas pacientes que não são direcionadas e que não pode ficar na cidade para o tratamento, nós encaminhamos para a cidade de origem, que é uma grande dificuldade que nós temos hoje. Eu acho que não só da parte da fisioterapia, mas da parte médica também, porque quando o paciente está na sua cidade e fala que ele fez
está fazendo tratamento de câncer, ninguém quer pôr a mão. Um exemplo comum é seroma, né? Então, o seroma é uma complicação comum do pós-operatório, e que isso daí poderia resolver na cidade, no pronto-socorro, no postinho, né, na UBS da cidade, onde ia lá e fosse funcionado esse líquido, mas ninguém quer pôr a mão e manda para a cidade. Então, coisas que nós poderíamos estar agilizando com outras pacientes, muitas vezes nós não conseguimos. Então, é muito importante, né, isso que nós estamos fazendo hoje, os cursos de aprimoramento, de pós-graduação, de treinarmos outros pacientes, outros profissionais, para estarem aptos a trabalhar com esses pacientes. E outra coisa importante é a parte pulmonar. Hoje no hospital nós atuamos muito com pacientes que têm problemas respiratórios, somente aquelas que têm TPOC ou que têm alguma disfunção respiratória, que nos é encaminhada para também nós estarmos trabalhando a parte respiratória dessa paciente. Seria um sonho se todas as pacientes, né, que fossem para a cirurgia passassem para o pré-operatório no ambulatório, para nós tratarmos, né, tanto a parte física, a parte respiratória, né. Hoje nós temos a parte psicológica muito importante, já tem, né, uma parte que faz isso, para a paciente, além dela conseguir passar pelo tratamento de uma forma melhor. Só que, infelizmente, nós não temos condições de abraçar todas essas pacientes. Nós não temos também profissionais hoje ainda, né, para abraçar todo esse tipo de paciente. Então, eu acho isso, né, esse debate muito importante de estarmos fomentando, né, para que outras pessoas, outros profissionais pudessem estar fazendo essa parte que nós não fazemos. E no pós-operatório, né, hoje no hospital nós implantamos, eu estou falando de câncer de mama, né, nós temos outras especialidades que também seguem o mesmo curso, mas do câncer de mama. Todas as pacientes submetidas ao tratamento cirúrgico para o câncer de mama, obrigatoriamente, já está no protocolo, ela é avaliada pelo fisioterapeuta. Então, de acordo com o tipo cirúrgico, o que foi realizado nessa paciente, nós conseguimos já fazer as primeiras orientações e já fornecer o retorno, né, para essa paciente, quando vier tirar o ponto e o dreno na cidade, passar pelo ambulatório de fisioterapia. Para quê? Para nós darmos sequência, né, no que já foi iniciado no pós-operatório imediato, para ela estar fazendo em casa. Então, nós orientamos tanto para essa paciente estar desenvolvendo as atividades em casa, como também nós indicamos para algum serviço de fisioterapia na cidade. Voltando mais uma vez que nós temos essa dificuldade de não quererem colocar a mão em paciente oncológico. Então, pela avaliação, né, às vezes é muito mais fácil a paciente estar desenvolvendo em casa do que para um serviço de fisioterapia, que muitas vezes profissionais não capacitados, né, em vez de ajudar o paciente, pode piorar a situação desse paciente. Já tive muito caso de paciente que voltou pior do que foi. Então, é muito importante essa capacitação, né? Nós vemos que aí hoje, como já a doutora Flávia, a doutora Thalissa muito bem colocaram, a incidência de câncer está aumentando muito, novos casos estão aumentando muito, né? E como eu disse, pacientes que frequentam a nossa instituição, muitos deles são de poder aquisitivo muito baixo, de morar em município precário na saúde, né? Então não tem serviço de fisioterapia. Então, muito importante é a orientação. E eu costumo dizer muito, né? Nós trabalhamos com fisioterapia baseada em evidência. As evidências científicas hoje na fisioterapia, nós temos uma gama enorme, né, de evidências na literatura, e nós temos condições de basearmos nisso com tratamento. Só que também nós temos que lembrar do nível do nosso paciente. A mulher brasileira, ela é diferente da mulher europeia, da mulher americana, né? Então eu acho lindo, maravilhoso, né, o trabalho que faz fora, só que pelo menos as minhas pacientes, o nível sociocultural é muito baixo. Então, eu tenho paciente cortadora de cana. Então, paciente com esvaziamento axilar, cortadora de cana. Então, como é que eu posso, né, colocar uma paciente dessa com uma grande chance de vir a desenvolver um linfedema para cortar a cana? Então, aí a gente barra em parte judicial,
em outras coisas. Então, nós temos o auxílio da parte da assistência social, do departamento jurídico, muitas vezes para nós conseguirmos, né, recolocar essa paciente no mercado de trabalho. Então, é igual a prevenção de linfedema. A prevenção de linfedema na Europa é uma coisa, no Brasil é outra. Então, às vezes, pelo nosso tipo de paciente. Então, quando você pega uma paciente bem orientada, de um nível cultural alto, é muito fácil você trabalhar com essa paciente. Né? É igual enfaixamento, que a doutora Thalissa muito bem colocou, que nos Estados Unidos elas ficam 23 horas, elas conseguem reenfaixar. Aqui é muito difícil para a gente conseguir que essa paciente faça a prevenção do linfedema com braçadeira, né? Com dirá ela se enfaixando. Mas aquela paciente que consegue, que tem condições de fazer, claro que a gente orienta para essa paciente estar realizando esse tipo de trabalho. Então, essa facilidade que eu tenho aqui no hospital de pegar a paciente no pós-operatório imediato é muito legal, porque eu consigo já ver essas alterações que ela tem de ombro, fazer a prevenção do linfedema, né, de forma bem incisiva, alterações como a rede do cordão axilar, né, conhecido como axila web síndrome, cordão fibroso, tem vários nomes por aí. A paciente muitas vezes chega com uma limitação de movimento muito grande, com uma dor muito grande, que uma simples manobra que a gente vai lá e faz, nós resolvemos em minuto, né? Que seria tema de outra palestra, de aula, nós conseguiríamos fazer isso rapidamente e libertar essa paciente para fazer o movimento. Né? Então, deixar bem claro, né, para os profissionais do Brasil que devem nos estar assistindo, que não precisa ter equipamentos fabulosos, máquinas fabulosas para trabalhar com o paciente. Não, nós temos que ter criatividade e conhecimento. É muito importante nós sabermos que tipo de abordagem cirúrgica foi feita nesse paciente, qual tipo de tratamento clínico foi feito no paciente, quantas quimioterapia, quantas sessões de radioterapia foi feito. Por quê? Entrando no que a doutora Thalissa disse, né, da atividade física, que é muito importante, eu vou mostrar algumas imagens para vocês daqui a pouco do nosso hospital. Nós trabalhamos atividade física com a paciente, mas é muito importante nós sabermos como que está o hemograma desse paciente, fazer uma avaliação, né, para tratar esse paciente de forma correta. Se ele tem a fadiga, muito importante ter o conhecimento do que é a fadiga relacionada ao câncer, do que realmente é só um cansaço, né? Então, tudo isso daí vai nos direcionar para um tratamento bem feito. Então, nós podemos trabalhar as complicações do pós-operatório imediato, né? Trabalhar as comorbidades, se nós conseguirmos pegar esse paciente no pré-operatório para nós prepararmos esse paciente para o tratamento e também tratar as sequelas do tratamento oncológico, né? Qual que é a principal sequela, qual que é a principal morbidade relacionada ao tratamento de mama? É o linfedema. E o que a gente fala? Qual que é o melhor tratamento para o linfedema? É a prevenção. Então, nós temos que saber prevenir o linfedema. A mulher com câncer, muito bem lembrada pela Thalissa, ela não vai ficar quieta. Então, ela pergunta para mim, doutor, o que eu posso fazer? A senhora pode fazer tudo, né? Tudo, mas de acordo com as limitações dela e de acordo com os cuidados que ela deve ter no pós-operatório. Então, se é uma paciente que fez um esvaziamento nível 1, 2 e 3, fez radioterapia, ainda fez radioterapia de fossa supraclavicular, é uma paciente que tem um alto índice de desenvolver linfedema. E se ela for obesa, muito mais. Né? Só lembrando, né, da atividade física, ela reduz muito a chance da paciente ter recidiva e de ter o câncer. A obesidade hoje é um dos grandes fatores também. E aí, para vocês verem como é importante, né? O que está linkado? Então, se nós tivermos uma reeducação alimentar, se nós tivermos atividade física, o que vai acontecer? Vamos diminuir também a obesidade, vamos mexer mais com essa mulher. Então, vocês viram que é tudo interligado. E nós, antigamente, o paciente com câncer ficava quietinha, parada, não podia mexer, não podia fazer nada. Hoje mudou totalmente. Né? Então, posso fazer academia? Pode. Posso fazer natação? Pode. Qual que é a orientação que nós vamos dar? Essa paciente tem uma prótese de silicone, né? Essa paciente fez radioterapia, não fez radioterapia? Onde que está essa prótese de silicone? Está numa loja submuscular ou está debaixo da pele, né? Que já não tem mais a glândula? Então, isso é importante para orientação.
Então, eu posso, a paciente que tem uma prótese, ela é recente na cirurgia, eu posso fazer atividade? Pode, só que vamos tomar cuidado com aqueles exercícios que trabalham muito peitoral, se essa prótese for na loja submuscular. Então, o importante de tudo isso é nós sabermos, né, o que foi feito nessa paciente para nós podermos direcionar o tratamento. Então, hoje, o que nós vemos aí no Brasil, na literatura, é tratar com laser, com ondas de choque, né? E se eu não tiver nada disso, eu posso trabalhar? Pode trabalhar. Com exercício. O que é fisioterapia? Fisioterapia é movimento, né? Vocês não veem por aí, fisioterapia é movimento? É movimento. Né? Nós podemos trabalhar com exercício, usar as mãos, né? O que nós temos de mais importante, só que usar as mãos com sabedoria. Tá? Tem gente hoje, né? Faz drenagem linfática, faz pressoterapia. Se ela tiver indicação de pressoterapia, por que não fazer pressoterapia? A paciente que tem fibrose não pode usar pressoterapia? Hoje nós estamos usando, né? Tem estudos já direcionando para a plataforma vibratória, reduz a fibrose, podemos trabalhar com pressoterapia. Então, às vezes eu sou criticado aí porque eu uso, né, a drenagem mecânica, a pressoterapia. Eu sou sozinho para atender 20 pacientes por dia com linfedema. Eu não tenho condições. Então, o que nós temos que fazer? Direcionar para que ela seja atendida. Uma das formas é fazer na presso. Então, o paciente que tem um linfedema grande com fibrose, o que nós podemos fazer antes do enfaixamento? Faz a plataforma vibratória, faz a pressoterapia e depois nós enfaixamos. Ou coloca a braçadeira elástica, dependendo da fase que esse linfedema se encontra. Então, o muito importante é a gente estudar. E muito importante também é a gente ver o que a gente consegue fazer. Né? A gente pega muito paciente hoje com dores, né? Serve para braquialgia, dor no trapézio, várias, né? E o que nós podemos fazer? Hoje nós temos recursos como a bandagem, a therapy tape, né? Que tanto pode ser usada, né? Hoje tem técnica de linfotape, você pode usar para melhorar a circulação linfática. Você tem para usar? Pode usar, usa. Eu estou usando muito dry needling para dores, quebrar os pontos gatilhos com excelentes resultados. Tem paciente que eu utilizo uma técnica, né? Que é uma técnica rápida. Depois a gente pode estar colocando aí a therapy tape com excelentes resultados. Então, se eu não tenho isso, eu não vou trabalhar com o paciente? Não. Né? Então, hoje nós temos uma gama de tratamento que nós podemos estar utilizando. Eu vou mostrar para você alguns slides e depois eu vou mostrar um filme para vocês, né, do que a gente faz aqui na Fundação Pio XII com as pacientes de câncer de mama. Então, esse slide é o nosso novo departamento de fisioterapia, então vocês podem perceber que eu tenho muita esteira, eu tenho bicicleta. Então, quando a gente trabalha, né, depois que nós trabalhamos, nós trabalhamos exercício com as pacientes. Então, eu trabalho muito em grupo, de forma lúdica, com bola, com bastão. Então, a gente trabalha, né, com as pacientes, conversando, brincando, porque é o momento delas se soltarem. Né? Então, as pacientes, elas estão ali, muitas dessas pacientes que vocês estão vendo, elas moram no norte do país, no nordeste do país, e estão aqui sozinhas, sem marido, sem filhos, às vezes com uma amiga, muitas vezes sozinho. Né? Muito importante nós observarmos, será que essas pacientes estão comendo? Né? Como que é a alimentação dessas pacientes? Elas fazem quimioterapia, elas têm náusea, elas têm vômito. Então, nós temos que estar ligados em tudo isso. Como que está o hemograma dessa paciente? O que ela consegue? Então, desculpa, a gente trabalha de uma forma que nós conseguimos, né, trabalhar com todas as pacientes de uma forma homogênea, aquelas que cansam né? Então, nós trabalhamos, uma coisa muito simples que eu trabalho, é corda, coloco a corda e a paciente faz, porque ela pode replicar em casa. Então, nós utilizamos muitas atividades que essas pacientes podem replicar em casa. Não tem a escada dígita. Vai na janela, vai na parede, vai na grade da janela. Então, nós temos que adaptar essa paciente. E, né, no MD-11, você me pergunta, como que é a sua casa? Eu pergunto também, o que você tem na tua casa? Como que você pode trabalhar na tua casa? Então, nós trabalhamos dessa forma. Então, muitas vezes, né, nós trabalhamos com bola, muitas vezes não, todas as vezes, bola, bastão, alongamentos, trabalhamos exercícios simples, para que essas pacientes possam guardar esses exercícios
e replicar em casa, certo? E voltando lá, né, então após as atividades que elas fazem, né, eu já volto nesse slide, após as atividades que elas fazem, né, em grupo, né, que elas trabalham com a bola, com o bastão, aí eu trabalho, eu brinco, aí o exercício de costurar, vamos passar a bola, enfim, vários exercícios. Depois eu convido as pacientes que querem, né, para fazer bicicleta, fazer esteira, e essas pacientes, muitas vezes, elas estão em hormonioterapia, quando elas estão na radioterapia. Então, elas têm muitas dores no corpo. Então, o paciente que não aguenta agachar, não abaixa. Então, a gente vai adaptando para cada uma delas, né? Então, a gente trabalha bastão, bola, e as pacientes que precisam de atividades individuais, aqui nós temos os boxes de atendimento individual e os boxes onde nós fazemos a pressoterapia. E depois que nós terminamos essas atividades com ela, né, específica para ombro, nós vamos trabalhar um pouco generalizado, trabalhar o corpo. Eu gostaria de mostrar um videozinho para vocês. Elas se sentem bem, elas gostam. Eu falo que a fisioterapia ela é de porta aberta, então nosso grupo, todo dia às 8h30 da manhã, elas estão convidadas, quando vêm para a instituição, a estar lá participando do grupo de mama. Então, espero assim, que é muita coisa para falar, muito pouco tempo, mas assim, espero que nós estamos dando um início, né, para estarmos aqui discutindo mais com vocês, outros assuntos, outras patologias, outras complicações. Né? Falo muito, né? Espero que deu para vocês não ter dado muito delay aí, né, Flávio? Não, tá ótimo, Almir. Muito obrigada aí por esses esclarecimentos, por mostrar o seu espaço, para as pessoas perceberem, quem ainda não conhece, né, esse ambiente de atuação da fisioterapia, não é muito diferente de outros ambulatórios. A questão é o entendimento, né, o que a gente precisa conhecer do perfil de paciente para adaptar todos os recursos que a fisioterapia tem e direcionar aquele que tende a ter mais efeito no paciente oncológico, ou seja, que estaria indicado, ou evitar aquele que teria alguma contraindicação, não é mesmo? Bem, eu adorei tudo que você mostrou e como vocês viram também, a atuação da fisioterapia em oncologia ela não é pequena, mas a gente tem muito a aprender sobre o câncer, seu tratamento, se a gente quiser atuar realmente de forma eficiente e segura, né? E tanto eu quanto a Almir e a Thalissa, a gente está se dedicando a essa especialidade já tem bastante tempo, né? E a gente sabe o quanto que é necessário que a gente tenha mais profissionais especializados na assistência ao paciente oncológico. E é por isso que eu fiz parceria com eles e com vários outros profissionais também, de grande formação e que atuam na oncologia, nas principais instituições oncológicas do país, e a gente organizou uma pós-graduação de fisioterapia oncológica interdisciplinar, que é totalmente online, e que a gente está lançando através da PUC do Rio de Janeiro, que também é patrocinadora desse evento e que está levando até você todas essas informações de forma gratuita, sem que você precise se deslocar para qualquer grande centro, né? E você ainda pode assistir quantas vezes quiser, porque a gente vai deixar isso disponível lá no YouTube, igual a gente comentou, por uma semana apenas. E você pode, então, ver qual o melhor momento, né, o mais oportuno para você assistir. E é assim que a gente vai fazer a pós-graduação também, através da PUC. Ela vai ser totalmente online e você vai poder, então, escolher o melhor horário para você assistir às aulas, para você realizar as tarefas, para poder expor as suas opiniões também, interagir com a sua turma, mas sempre com o auxílio de um tutor. E o Almir vai ser um dos tutores, ele vai estar lá, com certeza, facilitando o seu caminho de aprendizado, de quem quiser se tornar um especialista em fisioterapia oncológica. E a gente precisa realmente ajudar esses pacientes que passam pelo tratamento oncológico para que eles tenham a oportunidade de serem aí tratados
preferencialmente, preventivamente, sempre que possível, em relação às disfunções e sintomas que tendem a surgir em consequência ao tratamento, e receba, então, o benefício de uma intervenção preventiva de um câncer baseado na prescrição de exercícios supervisionados. Isso é o ideal, né? Mas para que isso possa acontecer, a gente precisa, então, criar essa cultura na sociedade, inclusive entre os profissionais da saúde, que muitas vezes acreditam que, diante de uma doença, o organismo precisa de repouso. Mas hoje a gente sabe que isso está na contramão de quem quer realmente saúde e prevenir doenças. E o fisioterapeuta é o principal profissional que precisa e pode explicar, né, aplicar esses conhecimentos nos pacientes e, com isso, alcançar aí tantos benefícios. E é por isso que a gente quis essa pós-graduação também de forma interdisciplinar. Uma para a gente divulgar entre os outros profissionais também toda essa atuação, mas para a gente também precisa conhecer como os outros profissionais atuam e para que a gente possa cada vez mais e melhor interagir com eles e oferecer o que é melhor para o paciente. E é por isso que esse é o enfoque dessa pós-graduação. Ele é interdisciplinar, com uma visão interdisciplinar, onde você vai entender não só o papel da fisioterapia, mas também dos outros profissionais, sempre com casos clínicos, com uma visão bem ampla, que é o que se aproxima mais da realidade, né? Porque um paciente oncológico, ele nunca vai receber intervenção só de um oncologista clínico ou só do cirurgião. Vai ter sempre uma equipe enorme assistindo esse paciente. E bem, eu acho que a gente já falou bastante. Vamos ouvir agora um pouquinho também o que os nossos participantes planejaram, né, perguntaram aí. Então, para quem ainda não escreveu sua pergunta, vai mandando, vai enviando para a gente, que a gente vai fazer a leitura. Gente, aqui em Minas começou a cair um pé d'água, hein? Se apagar tudo, a Thalissa dá continuidade aí. Aí em São Paulo tá bem, Thalissa? Tá tudo bem por enquanto. Não, aqui também tá legal aí, não tá dando problema nenhum. Bem, nós vamos dando continuidade. Eu vou fazer a leitura aqui das primeiras perguntas que surgiram, que o suporte até me encaminhou separado aqui, porque se eu olhar para o chat eu fico doidinha. Então, eu não sei quem fez a pergunta, mas foi questionado quais os tipos de exercícios devem ser orientados para os pacientes, né? Eu acredito que deve ter sido direcionado para a Thalissa, que é quem primeiro começou a falar dos exercícios aí, demonstrando. Quer falar, Thalissa? Em âmbito geral, né? Quais tipos de exercícios? Sim. É isso que foi a pergunta? Tá. Qual tipo de exercício? Qual tipo de exercício? Eu acho que, né, de tudo que a gente discutiu, acho que o bom conhecimento, a boa avaliação, né, vai depender disso, o que a gente vai escolher como exercício. Seja ele aeróbico, resistido, né, então acho que vai depender disso. Eu também, não sei se eu já vou pular um pouquinho, Flávia, mas uma coisa importante que eu já queria responder foi em relação à plaquetopenia, né, que me questionaram. Não é que a gente tem risco de sangramento? O risco existe, né? Plaquetas muito baixas. Mas por isso que a gente precisa fazer uma boa avaliação, né, clínica. Se o paciente ele está mais crônico, ele já está naquela condição, ele não está apresentando nenhum tipo de hemorragia, né? Então, é indicado sim que faça atividade física. E aí vai de acordo com a clínica, de acordo com os exames que ele está apresentando, né? Então, aí você pode colocar carga ou não, né? Então, é a mesma avaliação que é muito importante nesses casos, né, do paciente oncológico. É realmente ver os exames, né, se ele está internado, então é muito importante, se ele está realizando a quimioterapia também, acompanhar esses exames e ver se ele pode ou não fazer o exercício resistido, né. Muitas pessoas ficam com medo, né, então existem alguns protocolos. Eu costumo dizer que, na minha concepção, o protocolo ele é para ser quebrado, né? Eu acho que ele existe para dar um respaldo para a gente, quando a gente não detém muito conhecimento na hora de atender esse paciente. Mas se a gente faz uma boa avaliação, a gente tem um conhecimento que a gente pode contribuir, isso é muito importante. Uma coisa que eles me falaram nos Estados Unidos em relação à plaquetopenia é que se o paciente ele fica deitado sem fazer nada, vai ser muito pior do que ele fazer o exercício, né? Então, eu acho que a indicação, se a gente vai colocar carga, o quanto de carga a gente vai colocar,
realmente vai ser de uma boa avaliação clínica, né? E que a gente detém esse conhecimento para fazer uma boa avaliação e indicar, prescrever o exercício adequadamente. Ok, Thalissa. Deixa eu voltar aqui, que eu tô precisando até de um fone agora para eu conseguir te ouvir, que a chuva aqui ficou forte. Nossa, que beleza, hein? Deu para ouvir um pouquinho do barulho da chuva, tá forte mesmo. Ok. Vou ler aqui uma outra pergunta dos nossos participantes. Ela também, a Bernadette, ela perguntou por quanto tempo você esteve lá nos Estados Unidos fazendo aquela visita técnica. Durante a residência, a gente tinha liberado um mês, né, para poder fazer uma visita em um outro serviço. Então, eu fiquei 20 dias, foi no mês de novembro, fiquei 20 dias nos Estados Unidos, e depois eu passei mais 2 dias no Instituto do Câncer aqui em São Paulo, né? Então, foram 20 dias lá, mas que foram bem proveitosos. Eu pedi para passar pela UTI, eu pedi para passar pelo setor de transplante de medula óssea, eles foram bem solícitos e me explicavam tudo, assisti aulas, foi bem assim, aberto o tempo inteiro, então foi bem bacana. Sim, a gente teve vários comentários também aqui ao longo das nossas falas, né? Então, assim, a gente não vai ler isso tudo, depois eu quero com certeza ler isso com calma. A gente vai agora só realmente ler as perguntas que foram feitas. E aí a Diane, ela questionou como é que é a abordagem em pacientes com TVP. Bom, lá eles prezam muito pela mobilização precoce, né? Então, assim, eu não cheguei a acompanhar muitos pacientes que tinham TVT, mas eles prezam muito por essa mobilização precoce, pelo paciente andar, fazer caminhada, tanto dentro da UTI, quanto nas enfermarias e no ambulatório. Então, não sei se a dúvida dela era em relação a um paciente, às vezes, que teve TVP, a fisioterapia aborda esse paciente ou não. Então, a partir do paciente ter sido medicado, a gente já pode, deve sim estimular a mobilidade desse paciente para evitar até novos eventos, né? Então, hoje em dia, a regra mais ou menos é essa, né? Acho que os especialistas, angiologistas, os oncologistas, eles já têm essa visão e é mais unânime, né? No passado ainda existiam alguns que restringiam mais, mas hoje o paciente fez o diagnóstico de TVP, recebeu o trombolítico, a gente, depois de 12 horas, a gente muitas vezes já começa aí a deambulação, a fazer os exercícios com ele normalmente. Exatamente, exatamente. A Milena, ela questionou também se não tem risco para o paciente com plaquetopenia realizar os exercícios. Então, se tem risco do paciente, não entendi. Um paciente com plaquetopenia, se ele poderia realizar os exercícios. Sim, é isso que eu acabei comentando já, né? O paciente com plaquetopenia, às vezes de 20 mil, 10 mil, eles fazem os exercícios, né? Às vezes não fazem carga, mas é isso que eu falei. Lá eles têm uma cultura muito aberta disso, né? Então, os pacientes eles têm um ginásio à disposição deles. Às vezes eles nem sabem que eles estão com plaquetas de 10 mil e estão lá fazendo exercício, né? Então, é uma cultura um pouco diferente, né? Eu questionei isso, elas ficaram até impressionadas, porque para eles, às vezes o paciente não sabe que ele está plaquetopênico, mas ele está frequentando a academia, né? Uma outra questão também que me chamou muita atenção lá foi do paciente em isolamento de contato. Então, eu vi muito paciente com avental paramentado, até acompanhei, deambulando fora, o profissional se paramenta, o paciente também para fazer exercício. Eu encontrei paciente, eu chegando no hospital, e o paciente andando, né, pelo hospital. Então, eu acho que isso é muito, muito bacana, né? Que eu acho que é um trabalho que o Almir está fazendo também lá no ambulatório de Barretos, essa socialização, né? Então, o paciente ele não fica mais naquele preso, né? É muito importante com que ele tenha esse convívio com outras pessoas, porque além da saúde física, ele tem que cuidar da saúde mental.
E a gente sabe que essa questão biopsicossocial é muito importante para esses pacientes. E aqui em Barretos também nós usamos isso. A partir do momento que ele já está medicado, nós entramos em contato com o médico, se ele liberar, a gente começa a trabalhar paciente, né, com TVP. E nós temos aqui também o protocolo, né, como que está o hemograma desse paciente, que tipo de atividade que ele pode fazer, isso aí encontra, né, na literatura o que você pode fazer de acordo com o que está a plaqueta, enfim. Né? E outra coisa interessante que eu queria ter comentado, para não deixar passar, é sobre a mobilização precoce na UTI. Nós também andamos com o paciente entubado, nós temos o ventilador para ele andar, o paciente segura no próprio ventilador, vai andando com o tubo. Imagina isso aí há uns 20 anos atrás, né? A gente, para fisioterapeuta, brincava, ia lá, tapotava, aspirava e mexia a perna, né? Que era um horror. Né? Então, hoje você vê a evolução que está isso aí. Né? O que a fisioterapia hoje costuma fazer? Né? Então, acho que é isso aí, a Flávia está impulsionando, né, a fazer esse pessoal todo ter conhecimento. Né? Em relação, não sei se ela quis dizer também, quando às vezes eu costumo dizer, paciente que vem com o braço inchado, eu costumo falar, quanto tempo faz com o teu braço inchado? Ela começou a inchar ontem. Então já corre lá para o ambulatório, vai passar pelo médico e fazer um Doppler, né? Aí ela pode estar apresentando uma trombose. Agora, o que a gente costuma pegar? Paciente que vai na cidade, vem com o Doppler porque o braço está inchado. Porque o profissional lá, mesmo o profissional médico, não tem conhecimento que ela tem linfedema. Por que ela tem linfedema? Então, ela fez esvaziamento axilar, ela vai ter linfedema. Então, assim, de 100 pacientes, 99 vem com Doppler. Né? Então, essa é uma pergunta. Quanto tempo faz que o teu braço está inchado? Ah, faz 2 meses, 3 meses, então vai... Então, a gente tem que saber a diferença. Né? E, às vezes, um paciente com trombose, com edema, você vai lá trabalhar com linfedema. Não, a gente tem que ter conhecimento para trabalhar. Não é isso? Com certeza. Vamos para a próxima pergunta, que é da Tayane. Ela, embora o tema seja câncer de mama, ela queria saber se há protocolos para diferentes tipos de câncer. Talvez seja lá nos Estados Unidos. Né? Comenta aí para a gente, Thalissa. Eu acompanhei muitos pacientes, acompanhei alguns de transplante de medula óssea, que é um grande tabu que a gente tem aqui, né, que o fisioterapeuta tem muito medo de trabalhar com esses pacientes por conta dos efeitos adversos, que pode ter uma hemorragia. E o primeiro paciente que eu acompanhei lá era do transplante de medula, lá eles têm um protocolo de acompanhar o paciente pós-transplante, até, eu não me recordo agora, se é até o D20 ou até o D30, mas é mais ou menos um mês que eles acompanham o paciente após o transplante e fazendo exercício físico. Então, foi um paciente que me chamou muita atenção, porque ele estava com acesso e ele estava fazendo aquela corda, nem sei o nome, de crossfit, e coisas que a gente morre de medo aqui, né, no Brasil, de colocar a mão nesse paciente. Está com plaqueta baixa, só faz exercício respiratório e mais nada, né? E não é assim. Então, acompanhei para pacientes de cabeça e pescoço. A única coisa que eles não fazem lá, que eu acho que talvez a gente está um pouquinho à frente, é a questão da eletroterapia. Né? Então, eles não fazem nada de eletro lá. Acompanhei paciente de incontinência urinária, paciente de paralisia facial, eles não fazem nada. Eu questionei e eles têm muito medo da utilização desses recursos. É o único recurso diferente que eles acabam não utilizando lá, que a gente utiliza muito aqui e que tem resultados positivos, porque até então a gente não tem nenhum efeito contrário, né, desse tratamento. Mas em relação ao restante é mais ou menos parecido. Agora, a parte de atividade física, eles estão muito mais à frente, eles não têm muito medo do que a gente aqui, né? Sim. E eu acho que também é que o Almir falou, acho que essa questão da cultura também, não é só do conhecimento do fisioterapeuta, mas da cultura, né, que nós temos em nosso país, socioeconômico, que às vezes as pessoas não têm noção que ela precisa e que ela pode fazer exercício físico. Eu sou preceptora em saúde pública aqui, de estágio, e eu tive um caso assim, de uma paciente que tinha operado da mama, já fazia mais de um mês, cicatrizado, e aí quando o aluno foi fazer exercício com ela, as senhoras que estavam próximas falaram, não, ela operou, ela não pode fazer. E aí eu tive que colocar meu conhecimento e falei, não, ela já está cicatrizada, já deveria até ter começado há mais tempo. Né? Então ela pode fazer com segurança e a gente está acompanhando. Mas é porque é essa questão mesmo, as pessoas ainda no Brasil não têm
que podem e devem fazer atividade física, né? A gente tem que mudar isso, e não é nem só em relação à população, até os profissionais de saúde também, eles, né, têm receio dessa indicação, dessa prescrição, né, e os profissionais, com certeza, eles realmente precisam estar habilitados para fazer esse tipo de prescrição, porque existem contraindicações, existem riscos, sim, e a gente precisa de ter o conhecimento antes de atuar. Eu acho que isso é básico, né? Mas a gente sabe também dos efeitos, a gente tem uma literatura aí de peso respaldando a atuação, mas a gente precisa, então, absorver esse conhecimento antes de colocar em prática, e é por isso que a gente está aqui divulgando, disseminando, para que mais pessoas se interessem em absorver esse conhecimento e colocar em prática, porque campo de atuação não vai faltar, com certeza. Né? E a equipe é equipe médica, é equipe multiprofissional, né, que tem que atuar junto, a gente também realmente não vai atuar sozinho. Né? Então, acho que a equipe também tem que ter esse conhecimento e tem que estar na mesma linha de pensamento e atenção para que tenha bastante resultado positivo. Sim. Como a gente não sabe se a questão do protocolo foi só para os Estados Unidos, se você quiser comentar um pouco também no seu serviço, Almir, como é que funciona, se há protocolos para outras situações clínicas. Nós temos cada especialidade, nós temos um tipo de atendimento, né? Nós temos um protocolo de atendimento, mas tem coisas que não precisam ser diferentes. Por exemplo, paciente de cabeça e pescoço, muitas vezes eu coloco eles para trabalhar com o grupo da mama. Não sei se vocês perceberam durante algumas fotos, tem um homem no grupo de mama, ele é de cabeça e pescoço, porque eu preciso trabalhar a parte dele cervical, a parte de ombro. Então, ele faz a parte de analgesia, a gente utiliza TENS, às vezes faz o agulhamento, passa para fazer com o pessoal da fisiatria a infiltração, e a parte de cinesioterapia ele trabalha junto com os pacientes da mama. Então, eu não posso misturar, por exemplo, paciente da hemato-intermió, da transplante de medula, com outros pacientes. Mas nós temos também o grupo do pessoal do transplante, que já tem um protocolo específico para eles, que aí entra muita parte do hemograma, como está a plaqueta, como está a hemoglobina, né? Até que ponto você pode exigir desse paciente, o exercício aeróbico. Então, nós temos assim, para cada tipo, nós temos um tipo de atendimento. Mas, na geral, não muda muito, não. O enfoque é o mesmo, né? Só vai ver a particularidade de algum paciente. Uma coisa importante, Flávia, desculpa, uma coisa também que eu acho que é válido falar, durante a atividade física dos pacientes lá nos Estados Unidos, no ambulatório, eles aplicam a escala de Borg. Então, a todo momento, eles estão avaliando se o paciente, né, como é que está esse cansaço, como é que está a parte respiratória. A todo momento, eles estão acompanhando saturação, né? Então, eles fazem esse acompanhamento durante a atividade física, que eu acho que é muito importante que seja feito também. Então, essa é uma preocupação que eu sempre tive, né, durante o meu período de coordenação do serviço de fisioterapia na Fundação Cristiano Varela, que era padronizar as condutas, não de uma forma rígida. Então, desde o início, eu comecei a atuação nos pós-operatórios e eu entendi que eu tinha que padronizar a conduta, porque daqui a pouco a equipe ia crescer, e tem que crescer mesmo, porque o número de casos só vai aumentando, o hospital vai crescendo, igual Barretos, né? Está se tornando aí um gigante, e aqui foi acontecendo dessa forma também. Então, se é para mais profissionais atuarem, é importante que a gente atue de forma semelhante, porque um profissional vem na sequência do outro. O que atendeu de manhã não é o mesmo que atende à tarde, até porque a gente tem a restrição de horários por dia, né? Então, se a gente variar muito a conduta, como é que a gente vai saber o que dá certo? Né? E como a gente também, eu estava no início do conhecimento, né, para entender aquele perfil de paciente que não tinha ainda padronizações para atuação da fisioterapia, eu fui conhecendo os serviços para ver como é que se atuava, porque não tinha nada publicado. Eu fui pegando a minha experiência lá da cardiologia, né, quando eu estive na USP, para aplicar nos pós-operatórios. E fui muito feliz na linha de raciocínio, porque é semelhante, né, principalmente os pós-operatórios, cirurgias abdominais altas. Né, a disfunção que tende a acontecer no pós-operatório é semelhante a uma cirurgia cardíaca, em termos de complicações respiratórias. Então, eu fui entendendo que todo mundo, toda a equipe devia entender isso e atuar de forma semelhante. E lá a gente foi construindo, então, os protocolos por perfil de paciente. Igual me comentou, a paciente de cabeça e pescoço tem que fazer os mesmos exercícios da paciente da mão, porque os dois podem evoluir com disfunção por conta
da retirada dos linfonodos, né, próxima à região de ombro ali. Realmente, e os exercícios são muito semelhantes à forma como a gente trabalha com eles. Aqui a gente separava mais por uma questão de horário. Às vezes as pacientes, como câncer de cabeça e pescoço é mais homem, e as mulheres às vezes não gostam de se misturar, a gente acabava fazendo horários diferentes para elas se sentirem mais à vontade. Às vezes os cabeça e pescoço também eram mais graves, eles evoluíam mais lentamente a melhoria da disfunção de ombro deles, então a gente preferia deixar separado. Mas isso é uma questão de logística do serviço, de como é que dá para trabalhar, como é que dá para organizar o volume de pacientes que a gente tem, né? Mas é isso, é importante sim ter os protocolos para que a equipe da fisioterapia que vai rodar ao longo do dia, né? Às vezes ao longo da semana na UTI, então a gente não tem a regularidade do profissional todos os dias, então é importante essa padronização para que haja uma diretriz de qual aquele perfil de paciente, aquele perfil de disfunção, qual a melhor forma de atuar baseado na literatura. É lógico que todo profissional vai ter sempre a liberdade de estar redefinindo a conduta de acordo com o contexto do dia, mas ter uma diretriz com certeza ajuda o serviço a oferecer um tratamento e alcançar um resultado melhor para o paciente, né? Lembrando também que nós somos certificados pela ONU e agora nós estamos buscando a certificação pela Joint Commission. E você é obrigado a ter os protocolos, né? Então você tem que desenvolver protocolo de tudo, né? Desde lavagem de mão até os procedimentos mais complexos. Então isso daí, quem trabalha com isso e já quiser se preparando para uma acreditação já está meio caminho andado. É difícil, né? Você imediato eles te pegarem, você vai ter que resolver tudo isso. Sim. Ô, Mi, tem a Bernadette, ela está aqui perguntando também se você tem um setor específico para as pacientes com linfedema, se tem um espaço físico, talvez específico para elas. Aquela foto que eu mostrei que tem os boxes de atendimento, a gente costuma trabalhar o linfedema ali, né? Então, essa paciente ela é tratada em outro momento, né? Esses boxes aí de atendimento, onde nós fazemos o tratamento de linfedema, onde eu faço enfaixamento, então a gente faz nesse espaço aí. Mas essas pacientes também que fazem linfedema, que estão em manutenção, né, que estão com braçadeira, elas também participam do grupo de cinesioterapia. Né? Então é muito legal, elas vêm, faz a prece, faz exercício, faz a prece, então eu atendo em média de pacientes da mastologia, de 40 a 50 pacientes por dia. Tem dia que é 30, tem dia que é 20, mas sexta-feira passada deve ter passado por lá mais de 50 pacientes. E também teve a visita, né, da primeira-dama do Brasil, então elas também quiseram, então encheu um pouquinho mais. Mas normalmente de sexta-feira, que nós temos um grupo de apoio que chama Gama, grupo de apoio às pacientes mastectomizadas, né, que estão no tratamento da mastologia, elas têm pai médico da radioterapia, da oncologia clínica, fisioterapeuta, enfermeira, psicólogo, cada semana é um, né? Tem vezes que é quinzenal, semanal, então acontece sexta-feira, então normalmente sexta-feira eu tenho um número maior de pacientes, tanto para a parte de exercício, quanto as pacientes que estão em manutenção de linfedema. Então, respondendo a pergunta, eu tenho uma parte separada. Lembrando que nós fazemos avaliação do linfedema aqui com volumetria, que é o padrão ouro na literatura para avaliação. Eu tenho a bioimpedância espectroscópica, mas nós utilizamos mais para pesquisa, porque fica inviável a gente fazer. Cada exame hoje, que você utiliza 3 eletrodos, deve estar em torno de R$170, né? Depende da cotação do dólar. Então, fica inviável você fazer uma avaliação com bioimpedância. Então, nós utilizamos mais a bioimpedância para pesquisa, mas nós fazemos com a volumetria. Nós desenvolvemos, né, eu com o Dr. Renê, que hoje está aí no IAE, nós desenvolvemos um volumômetro, né, com a engenharia clínica do hospital, para poder estar utilizando, que a gente não achava para comprar. Né? E é muito interessante, nós fomos atrás de um artigo, pegamos esse artigo, desse artigo nós desenvolvemos o nosso volumômetro. Legal, muito bom. Assim, tem que inovar, a gente tem que reinventar, que é para a gente continuar atuando, né, explorando e oferecendo o que tem de melhor mesmo para os pacientes. A gente vai a última pergunta aqui, que senão a gente vai ficar a noite inteira. Né? Ninguém dorme.
para a Thalissa, questionando se você viu o uso do laser de baixa potência nas deiscências cicatriciais. Não, lá nos Estados Unidos, questão de eletro, nada. Faz 2 anos atrás, 3, né? Vai fazer 3 anos. Pode ser que tenha mudado, né, essa questão, mas até então, quando eu fiz a visita, eles não utilizavam de nada de eletro. Nada. Okay. E a Stephanie está perguntando qual que era o critério de alta do linfedema. Qual que é o critério que você usa aí, Almir? Então, a gente faz as medições, né, e faz o tratamento. Quando a gente vê que não está reduzindo mais, que parou, né, a evolução de diminuir, aí a gente passa para manutenção, que é a segunda fase. E essa paciente continua em manutenção com a gente. Então, aquelas pacientes que podem estar vindo aqui, ou mesmo na cidade, fazer a drenagem linfática, ou estar vindo aqui para semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, para eu também estar acompanhando o uso da braçadeira, né? Então, eu não costumo dar alta, né? Eu peço que ela sempre venha para a gente fazer um segmento dessa paciente. Mas, a partir do momento que eu comecei o tratamento, né, quando houver a redução máxima do linfedema, quando estacionar a evolução, não reduziu mais, está na hora da gente passar para a manutenção. Às vezes eu tenho que adiantar isso, porque a paciente mora longe, ela não pode ficar em Barretos, então aí eu dou paciente, né, Thalissa, que consegue fazer o autoenfaixamento, claro que a gente ensina, mas é meio difícil. Né? Muitas pacientes vão na prefeitura para adquirir a pressoterapia, para manter lá, enfim. Mas a alta do paciente é quando reduz e a gente continua com a manutenção. Ok, gente, acho que deu para a gente interagir, dar oportunidade para as pessoas falarem também. Eu estou muito grata, muito grata mesmo por esse momento, de ter oportunizado isso, de ter dado tudo certo até agora. Eu espero que os nossos ouvintes, né, os nossos participantes do evento também tenham gostado. E para a gente continuar a nossa missão aí de disseminar esse conhecimento de boa qualidade, estimular para que mais fisioterapeutas possam aderir a essa prática profissional de melhorar a funcionalidade, a qualidade de vida e ainda salvar vidas, prevenir ainda um câncer. Esse debate ele vai ficar então disponível lá no canal do YouTube Fisioterapia em Oncologia e no nosso Instagram também, Fisioterapia em Oncologia. Eu vou colocar aqui o endereço no chat, que é para vocês registrarem aí e conseguirem um acesso. Se quiserem ouvir novamente alguma parte que perderam, às vezes chegou mais tarde, então fiquem à vontade, multipliquem isso para os seus colegas também, que possam ter interesse. E a gente vai deixar lá mais uma semana, tá legal? Aproveita esse espaço onde quase que diariamente também a gente está sempre disponibilizando algum novo vídeo explicativo sobre diferentes contextos da atuação da fisioterapia e oncologia. E amanhã, desse debate de hoje, então, vai estar disponibilizado lá. Então, se você gostou, avise os seus colegas. Mas se você quiser se aprofundar mais sobre fisioterapia oncológica, se inscreva na pós-graduação de fisioterapia oncológica interdisciplinar pela PUC. Então, a gente preparou um material ótimo para vocês, né? A gente tem apenas um encontro presencial lá no Rio, no final do curso, então a pós é totalmente online. E eu, o professor Almir, a professora Thalissa, dezenas de outros profissionais vão estar ministrando as aulas e a gente vai estar acompanhando também todas as atividades dos estudantes em um formato super estimulante, porque todas as atividades a gente gamifica elas e a gente vai estar discutindo também casos clínicos ao vivo com os participantes da pós-graduação, de forma semelhante ao que a gente está fazendo aqui hoje, além de todas as aulas também ministradas por especialistas no tema da aula. Então, isso é muito raro, né? A gente tem uma pós-graduação onde o professor tem total domínio daquele assunto que fala. Então, para cada tema de aula, a gente tem um professor especialista naquele tema, que muitas vezes também é pesquisador. Então, quem fala de radioterapia é o radioterapeuta, aliás, o atual presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia é um dos nossos docentes que vai estar dando aula de radioterapia. Quem fala de quimioterapia é um oncologista clínico. Quem fala de cirurgia da mama é um mastologista. Da cirurgia de cabeça e pescoço é o cirurgião especialista em cabeça e pescoço.
E assim vai. Para as aulas específicas de fisioterapia, nós convidamos também apenas o fisioterapeuta com experiência no perfil de paciente do tema da aula. E muitas vezes também são pesquisadores da área, como é o caso do Almir, que atende ali os pacientes de câncer de mama há anos e também fez o seu mestrado, doutorado, tudo relacionado ao tema, né? Que era sobre o efeito da automassagem, avaliando isso por cintilografia. Então, o Almir vai falar isso na aula dele, além de muitos outros conhecimentos que ele tem na área. Então, é um curso extremamente rico de conhecimento e experiências e ainda com uma disposição de viabilizar as metodologias didáticas mais preconizadas pelo MEC e pela CAPES, em um formato totalmente online, que é para facilitar o seu desenvolvimento, mas de acordo com o seu contexto de vida. Ou seja, você organiza o seu tempo de estudo, né, e nós vamos apresentando e facilitando o seu caminho no aprendizado desse novo conhecimento, nessa nova especialidade que está só começando a crescer, mas que você também pode fazer parte desse seleto grupo de especialistas. E a melhor parte vai vir agora. Se você se interessou em se tornar um especialista, aproveita a oportunidade. A PUC vai dar um desconto especial somente para os participantes desse evento. Eu vou disponibilizar aqui do lado um botão. Vejam que está aparecendo aí para vocês. Se vocês rodarem na tela aí do lado, vocês vão visualizar um botão escrito Quero Saber Mais. Clica nele, vocês vão ter acesso direto à inscrição na pós-graduação, onde vocês vão somente colocar alguns dados que vão ser avaliados por mim, enquanto coordenadora da pós-graduação, e aí eu vou poder estar, então, liberando a sua matrícula, onde você vai ter lá o seu desconto, que é exclusivo, então, para os participantes desse evento. Tá ok? Mas não deixa para depois, não, porque amanhã vai ser o último dia para se inscrever, que a gente quer começar essa pós-graduação já no dia 19 de novembro. Então, a gente está há bastante tempo planejando, a gente teve aprovação recente lá da PUC-Rio, então é um formato totalmente inovador, que a gente não tem no Brasil, a gente conseguiu agregar aí um volume gigante de profissionais, né, especialistas em cada tema, a gente tem profissionais da fisioterapia altamente qualificados, quanto que você vai ter um tutor que é doutor no assunto, que vai te orientar o tempo todo ao longo do curso. Isso é muito raro, gente, aproveite essa oportunidade. E quando eu planejei esse evento de hoje também, eu lembrei de uma gravação que eu fiz no encontro com as pacientes com câncer de mama, quando eu ainda estava atuando lá na Fundação Cristiano Varela. E eu resolvi disponibilizar para vocês também, para vocês observarem, né, como é que o fisioterapeuta pode orientar essa questão da atividade física para as pacientes com câncer de mama, e assim a gente cumprir a nossa missão. Eu vou disponibilizar esse vídeo de orientações lá no canal do YouTube amanhã, junto com essa live, tá ok? Bem, agora a gente vai finalizando esse encontro. A gente já falou bastante, eu acho que foi uma oportunidade realmente única. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação nesse evento e agradeço demais também a contribuição da doutora Thalissa Maniaz e do doutor Almir Sarri. E eu passo então a palavra para a Thalissa e a seguir para o Almir, para que eles também possam se despedir. Um forte abraço a todos e eu estarei amanhã no canal Fisioterapia e Oncologia aguardando você para a gente poder continuar essas discussões. Tá joia? Até lá! Flávia, muito obrigada, né, pela oportunidade. Antes de mais nada, quando eu comecei na oncologia, eu não imaginei que eu estaria aqui hoje conversando com dois grandes profissionais da área, né? Então, para mim também é uma honra estar aqui conversando com vocês e também aprendendo muito com vocês, né? Então, muito obrigada, muita gratidão. Bernadette, eu também ficaria aqui uma semana falando da oncologia, falando sobre a nossa atuação, que eu acho que é algo realmente que a gente precisa falar. Então, eu ficaria até mais do que uma semana. Agradeço a todos que estiveram presentes, aos meus alunos também, que eu vi que um ou outro entrou aí, né? E a todos aí que estão aí nos acompanhando, né? Então, muito obrigada, uma boa noite a todos. Só um minutinho. O Almir está sem microfone.
Ah, eu já liguei aqui. É ao vivo, né? Acontecem essas coisas. Eu gostaria de agradecer, né, a participação de vocês, também dos meus alunos, né? Que eu sei que tem alguns participando também. A Bernadette, né? Que foi bem participativa aí nos comentários. E se vocês gostaram, convide os seus amigos para a próxima, né? Seus colegas, os seus contatos, divulguem, né, Flávio? Porque eu acho que isso é uma oportunidade única, né? Onde que vocês têm uma oportunidade dessa de ter debate, né, né, com 3 profissionais que trabalham na área, né, e falando aqui das nossas experiências. Muito obrigado Nem mesmo, foi uma honra, viu, Flávia? Eu acho que nós somos agora pioneiros, né? E eu e a Thalissa de estarmos nesse primeiro encontro. Obrigado mesmo. Um abraço para todos, boa noite. Hã? Espero que vocês estejam sempre presentes, que a gente crie aí muitas outras oportunidades mesmo. Então, acho Pode que a ter gente certeza. fez esse congresso, a gente não consegue ter essa liberdade, né, os participantes de poder interagir tanto e a gente falar com mais tranquilidade também. Às vezes no congresso é tudo muito rápido. Então, muito bom mesmo. Muito obrigada a vocês que contribuíram com o seu conhecimento e muito obrigada por vocês que participaram desse nosso encontro histórico. Até breve. Tchau, tchau.